Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 29ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química, Química-Orgânica, tem ainda o 4º bloco que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do celular, confere as suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência a gente posta aí videoaulas com resoluções comentadas para que você possa finalmente aprender Química aí de um modo completo e 100% gratuito aqui na internet, beleza? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de deslocamento de equilíbrio químico. Pessoal, até agora a gente falou bastante coisa sobre equilíbrio, a gente definiu o que era um equilíbrio, mostrou para vocês os gráficos do equilíbrio, a gente falou das constantes em função de de pressão e de concentração, o Kc e o Kp, a gente mostrou para vocês que dá para resolver exercícios de maneira direta quando o cara te dá todas as concentrações no equilíbrio, mas também dá pra gente resolver exercícios quando o rapaz te dá pouca informação, quando o avaliador te dá pouca informação. A gente vai usar aquela tabelinha. Tudo isso a gente fez sem se importar muito nas possibilidades de alterar aquela condição de equilíbrio. A gente viu que equilíbrios podem ser produtos favorecidos, pô, show de bola, tem mais produto do que reagente, eu acho que é uma reação legal para a indústria. Só que a gente viu também que tem reações em que eu tenho, no estado de equilíbrio, né, na situação de equilíbrio, eu tenho mais reagente do que produto. Imagina você, dono de uma indústria, engenheiro em uma indústria, e a reação que você precisa para obter o teu produto final, ela entra em equilíbrio com mais reagente do que produto. Não é uma reação muito viável economicamente. Por isso é interessante que você saiba os conceitos envolvidos para que a gente possa deslocar esse equilíbrio, ou seja, a gente possa mudar essa situação de equilíbrio, pelo menos tentar mudar, para que você possa obter mais produtos. É exatamente esse o objetivo da aula. Só que antes de falar do princípio deste cara aqui, do nosso grande amigo Le Chatelier, um francês que ajudou a revolucionar essa ideia de equilíbrio químico, a gente vai fazer algumas analogias para que você possa entender o assunto, para que você possa tentar aproximar o assunto do seu cotidiano. Eu tenho certeza que essas analogias aqui você entende e depois a gente aplica ela às situações propostas aí por Le Chatelier, beleza? Vamos lá então, eu tenho aqui 3 situações para mostrar para vocês. Primeira situação que eu estou mostrando aqui, a gente está vendo aqui uma galerinha disputando um cabo de guerra. Vocês estão percebendo que eu tenho dots aí muito bons de desenho. Então aqui eu tenho 3 cidadãozinhos laranjinhas, né? Estão puxando aí o meu cabo para cá com essa força aqui, ó. Então 10 com 10, 20 com 15, 35. Então eu tenho 35 unidades de força aqui para a esquerda. E os bonequinhos verdinhos aqui, ó, eles também estão puxando com a mesma intensidade. 5 com 5, 10, 20, 35. O que acontece? Esse cabo de guerra não está se movendo. Imagina que eu faça o seguinte. Imagina que eu venha aqui e coloque um outro bonequinho que puxe com uma força de 20. Vocês concordam que eu alterei esse equilíbrio? Eu perturbei este equilíbrio? Evidentemente, a galerinha vai deslocar para cá, não vai? Sim ou não? O que eu posso fazer para o equilíbrio ser restabelecido? Ou seja, para que eu possa voltar a ter a condição de equilíbrio sem adicionar nenhum bonequinho novo. Eu tenho que brincar com os bonequinhos que estão aqui. Uma vez que o meu sistema em equilíbrio é um sistema fechado, suponha que eu não posso colocar mais ninguém aqui. O que fazer para que a situação seja restabelecida? Pense um pouquinho aí. Bom, se você deu um pause e pensou um pouquinho, eu acho que você chegou nessa conclusão. Eu posso muito bem pegar um bonequinho de 10 e jogar ele para cá. Então, esse bonequinho de 10 lá, ele veio para cá aqui, ó. Olha lá, ele mudou de time. Olha lá, virou casaca. Esse aqui, ó, desaparece. Qual é a minha nova condição? Aqui eu tenho 20 com 10, 30...
com 15,45, e aqui eu tenho 10 com 15,25, 35, 40, 45. Para eu restabelecer o equilíbrio, quando eu coloquei um bonequinho aqui na esquerda, eu tive que deslocar um bonequinho da esquerda para a direita. E você concorda que aconteceria a mesma coisa se eu colocasse esse bonequinho de 20 aqui na direita? Eu teria que tirar um bonequinho daqui da direita e jogar lá para a esquerda? Então, quando eu coloquei um bonequinho, né, quando eu alterei a condição de equilíbrio, eu tive que pegar um bonequinho do lado de onde eu coloquei e jogar lá para o outro lado. Show de bola? Entendeu isso? Eu imagino que sim. Pronto, agora a gente tem uma nova situação de equilíbrio. Tá bonitinho aqui, não tá? Agora imagina que eu faço o seguinte, imagina que eu venho aqui e que eu arranque este bonequinho daqui, ó. Suponha que eu tire esse boneco daqui. Eu ranquei esse boneco aqui do meu lado esquerdo. O que eu tenho que fazer dentro desta mesma situação, ou seja, sem mexer com ninguém de fora, tem que se resolver aqui internamente. O que eu faço para resolver essa situação? Eu tirei esse bonequinho de 20 daqui. Como eu posso resolver essa situação? Pensa um pouquinho aí. Show de bola! Eu posso pegar esse bonequinho de 10 e passar para cá. Suponha que eu não vou mexer nesse bonequinho aqui não, tá bom? Só pra gente trocar os times aqui, ó. Aí mais um bonequinho, virou a casaca, veio 10 para cá. Vamos contar, vamos ver como que ficou a nossa situação de equilíbrio, uma vez que este aqui não está mais deste lado. Olha lá, eu tenho 10 com 10, 20, 35. Aqui eu tenho 25 com 10, 35. O que vocês perceberam então? Quando eu tirei um bonequinho aqui do lado esquerdo, um bonequinho do lado direito teve que vir para repor. Se eu tirasse um bonequinho aqui do lado direito, teria que vir um bonequinho do lado esquerdo para repor. Então olha só que interessante, eu pus boneco, tive que pegar um boneco do lado que eu pus e jogar para o outro lado. Quando eu tirei um boneco, tive que pegar um boneco do outro lado e pôr desse lado que eu tirei o meu bonequinho. Deu para entender isso? Essa analogia com cabo de guerra? Show de bola, a gente vai usar isso daqui a pouco. Agora vamos pensar aqui na nossa segunda situação. Imagina que você é um corretor de imóveis e você tem duas plantas para oferecer. Você tem um apartamento aqui de 50 metros quadrados, você tem aqui um apartamento de 90 metros quadrados. E você, na sua agenda, tem duas famílias para atender. E você tem que dar o tiro certo. Tá difícil vender, não é? Você sabe que tá difícil a coisa. A situação tá crítica. E você pode oferecer um apartamento só para pessoa, para as pessoas que venham na sua imobiliária. Suponha que você vai receber, no primeiro momento, um casal e num segundo momento uma família. Casal, filho, cachorro, enfim, uma família maior. Pensa comigo, você tem dois apartamentos para oferecer. Qual apartamento você oferece para a família menor, para o casalzinho aqui? Eu imagino que você vai oferecer o apartamento de 50 metros quadrados, porque menos pessoas ocupam melhor um espaço pequeno. Do mesmo modo, para a família grande, você vai oferecer o apartamento grande, porque mais pessoas ocupam melhor um espaço maior. Dá para entender e aceitar essa ideia? Se dá para entender e aceitar essa ideia, você já entendeu aí o segundo fator que causa deslocamento no equilíbrio. Professor, como assim? Aqui é o primeiro fator, aqui é o segundo fator e aqui vai ser o terceiro fator. Sim, o terceiro fator tem a ver com temperatura. Imagina que você está caminhando numa cidade, ou seja, numa região aí que a temperatura está 5 graus Celsius. 5 graus Celsius é muito frio. Então você está todo encapuzado, cheio de blusa, para que você não sinta os efeitos desse frio todo que está aí fora. Beleza? E aí você vai entrar numa sala que a temperatura é 35 graus Celsius, ou seja, tem uma sala muito quente. Quando você entra, você está saindo de uma situação aqui de 5 graus Celsius. Quando você entra nessa sala, qual que é a sua primeira atitude? Você vai começar a tirar a blusa para que esse aumento de temperatura fique menos significativo no seu corpo. Você está tentando ir contra este aumento de temperatura. Tudo bem? Você está tirando roupa. Você tirou lá todas as suas camadas de blusa, camadas e mais camadas, beleza? Agora imagina a situação contrária. Você está aqui num ambiente que está 40 graus Celsius, está lá só de bermuda, camisa regata, top, se for uma menina, um shortinho, beleza. 40 graus Celsius lá, tá aquele calorão. De repente você entra numa sala que está 10 graus Celsius. Você vai continuar vestindo a mesma roupa? Evidente que não. Você vai fazer o quê? Você vai tentar se aquecer, porque a gente diminui a temperatura, você vai tentar aumentar a sua temperatura corporal, ou seja, você vai usar uma blusa para que a sua temperatura não entre em equilíbrio com o meio.
Você vai ficar a 10 graus Celsius. Então o que você faz? Você põe uma blusinha para que você possa aprisionar o teu próprio calor. Então você vai tentar aumentar a sua própria temperatura. Beleza? Tranquilo? Se você entendeu isso aqui também, quando você estava com muita blusa, você entrou numa sala quente, tirou blusa, você tá com pouca roupa, entrou numa sala fria, pôs roupa. Se você entendeu isso, você também entendeu aí o terceiro fator, e nós iremos apresentar agora os fatores que a gente correlacionou com essas nossas analogias, tudo bem? A gente fez aqui algumas analogias para que o ensino do equilíbrio fique mais fácil para você. E quem foi Le Chatelier? Le Chatelier foi um químico francês que estudou algumas situações, ou seja, ele manipulou algumas situações, algumas variáveis, e verificou qual era o comportamento da reação em equilíbrio. E o que ele percebe? Que quando a gente perturba um equilíbrio, ou seja, quando a gente altera uma situação de equilíbrio, a reação naturalmente caminha para um novo estado de equilíbrio. E esse novo estado de equilíbrio, ele é obtido minimizando aquela alteração que você, aquela perturbação que você causou. É mais ou menos quando você está tentando dormir na aula. Vamos supor, você está lá dormindo jogadão aqui na carteira. Aí o professor vem, chuta a tua carteira, joga água em você, dá uma cutucada, joga um giz, joga um apagador, joga uma carteira. Você faz o quê? Você acorda. Mas o cara perturbou teu sono. Só que você sabe que se você tentar dormir assim de novo, não vai rolar. E aí o que você faz? Você pega aqui, ó, e dorme assim. Fala a verdade. Aí o cara vem e te cutuca de novo, aí você pega e tenta dormir assim. Ou seja, você vai tentando minimizar, você sabe que eu vou chutar a tua carteira, então você vai tentar disfarçar o seu sono, mas você vai continuar dormindo porque você está morrendo de sono. É mais ou menos assim com as reações químicas. Elas entraram em equilíbrio. Eu vou lá e perturbo esse equilíbrio, ou seja, eu altero essa condição. Ela vai se reorganizar para voltar a um estado novo de equilíbrio. Só que quando ela volta para esse estado novo de equilíbrio, as condições de concentração, as quantidades de matéria das substâncias, elas podem sofrer alteração. E é exatamente isso que o Le Chatelier estuda. Então ele deixa pra gente esse princípio. Quando você perturba um equilíbrio, ele vai se reestabelecer de modo a minimizar essa perturbação. Guarda isso na cabeça. Quando eu perturbo um equilíbrio, ele vai se reestabelecer, porque é uma coisa natural, só que ele vai se reestabelecer de modo a minimizar essa perturbação. E quais foram as perturbações que Le Chatelier estudou? A primeira perturbação que ele estudou foi com relação à concentração de reagentes e produtos. Então ele alterou as concentrações. Outra coisa que ele mexeu foi na pressão. Então ele alterou aí a pressão do sistema. Ele aumentou, diminuiu a pressão, sempre trabalhando aí com sistemas aí fechados com êmbolos móveis, né? Aqui, o terceiro fator que ele trabalhou foi com a temperatura. Ele aumentou, diminuiu a temperatura. Então, com isso ele verificou qual era o comportamento. E o último fator que ele estudou foi a adição de catalisador. Isso mesmo, ele adicionou catalisador e verificou qual era a condição de equilíbrio. Eu acho que deve dar para você estar fazendo uma analogia, né? 1, concentração. 2, pressão. 3, temperatura. Professor, por que não tem o catalisador? Você vai ver daqui a pouco. Porque agora a gente vai trocar de lousa, eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu vou apresentar para vocês cada um dos fatores, tudo bem? Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai sintetizar tudo isso que a gente falou, já mostrando para vocês aqui os fatores concentração e pressão. Na próxima lousa, temperatura e catalisador, beleza? Galera, vamos lá. Concentração. Então eu vou trabalhar sempre com a mesma reação, tudo bem? Pode ser qualquer reação que está em equilíbrio. Reação de obtenção da amônia. Eu parto de nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso e formo a amônia. Pessoal, como que funciona isso aqui? Então, nitrogênio combina com hidrogênio e forma amônia ao mesmo tempo. Quando o equilíbrio é estabelecido, a amônia se decompõe formando nitrogênio e gás hidrogênio. Essa situação, essa reação vai entrar em equilíbrio. Eu posso perturbar esse equilíbrio.
Quais são as possibilidades pensando em concentração? Eu posso aumentar a concentração de reagente, ou seja, eu posso adicionar reagente, eu posso aumentar a concentração de produto, adicionando produto, eu posso diminuir a concentração de reagente tirando algum reagente, reagindo ele com alguma coisa, e eu posso diminuir a concentração de produto, retirando o produto, fazendo com que ele reaja com alguma coisa, tá? Normalmente a gente retira produto ou retira reagente adicionando alguma substância que reaja. Esse exemplo aqui, se eu jogar água, a água vai passar direto por aqui, não vai interagir com isso aqui, mas vai interagir com esse aqui. Então eu diminuo a concentração dele, tudo bem? Vamos lembrar da nossa analogia. Quando eu coloquei um boneco, lembra o que aconteceu? Eu coloquei um boneco lá do lado esquerdo. Eu não tive que tirar um boneco do lado esquerdo e jogar para o lado direito? Quando eu aumentar a concentração de reagente, eu aumentei a concentração de qualquer um dos reagentes, o que vai acontecer? Eu aumentei a concentração aqui, eles vão ter que reagir para formar mais produto. Por quê? Porque a ideia de Le Chatelier é que o equilíbrio vai se restabelecer, porém, eu tenho que minimizar essa alteração. Como eu adicionei reagente, eles vão reagir e formar produtos. Portanto, quando eu aumento a concentração de reagente, eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, o equilíbrio é deslocado para o lado dos produtos ou para o sentido direto da reação. Tudo bem? Sempre que você colocar reagente, desloca para o lado dos produtos. E se eu colocar produto? Não é uma coisa muito usual, mas digamos que você coloque produto. Aumentei a concentração aqui. Para minimizar esse aumento de concentração, ele vai ter que se decompor mais. Então eu vou deslocar para o lado dos reagentes. Maravilha, aí ó que fácil. Desloca para o lado dos reagentes. Se eu desloco para o lado dos reagentes, então eu estou favorecendo o lado inverso da reação. Então, sempre que você aumentar reagente produto, aumentou produto, desloca para o lado dos reagentes. E se eu diminuir a concentração de reagentes? Se você tirar reagente daqui, lembra quando eu tirei o boneco? Teve que vir um boneco lá do outro lado para repor? Que é a mesma coisa, você tirou o bonequinho daqui, o boneco sai desse lado e vai repor. Ou seja, eu estou deslocando para o mesmo lado. Quando eu diminuo a concentração de reagentes, eu desloco para o lado dos reagentes. Olha só que interessante. Eu estou favorecendo o sentido inverso da reação. E quando eu tiro o produto? Quando eu tiro o produto, o cara tem que sair daqui para repor. Automaticamente eu estou favorecendo a reação no sentido dos produtos. Olha lá que interessante, ó. Desloca para o lado dos produtos. Eu estou favorecendo o sentido direto da reação. Eu costumo dar essa dica para os alunos. Pôs, vai para o outro lado. Tirou, vem para o mesmo lado. Não importa que lado seja. Pôs reagente, vai para o outro lado. Qual que é o outro lado? O lado dos produtos. Pôs produto, vai para o outro lado. Qual que é o outro lado? Reagente. Tirou reagente, vem para o mesmo lado. Qual que é o mesmo lado? Reagentes. Tirou produto, vai para o mesmo lado. Qual que é o mesmo lado? Produto. Beleza? Concentração é isso. E geralmente os exercícios vão te perguntar para que lado desloca o equilíbrio. Ou eles vão perguntar assim, como eu posso favorecer a produção da amônia? Aumentando a concentração de N2, aumentando a concentração de H2, ou então diminuindo a concentração de amônia no sistema. Show de bola? Beleza? E agora a pressão. Pessoal, pressão, você tem que lembrar do seguinte, né? Só valem espécies no estado gasoso. Quando a gente falar em pressão, se tiver sólido, líquido, aquoso, você desconsidera. Agora, tudo que for gasoso, você vai considerar. E olha só que fácil. O que você pode fazer com pressão? Você pode aumentar a pressão, e uma das hipóteses é diminuindo o volume, então nos exercícios, nos enunciados, vem aumentar a pressão ou diminuir volume. Fique esperto com isso, tá? Porque quando você aumenta a pressão, você automaticamente diminui o volume. Ou então você pode diminuir a pressão aumentando o volume. Isso daí também é uma outra hipótese, só tem duas. O que você tem que saber na prática? Quantas moléculas gasosas você tem nos reagentes e quantas moléculas gasosas você tem nos produtos. Para isso você tem que balancear a equação e olhar para os coeficientes. Olha só, no meu lado aqui dos reagentes, eu tenho uma molécula gasosa de N2 e 3 de H2. Então eu tenho um total aqui, ó, de 4 mol de moléculas gasosas no lado dos reagentes. E se eu olhar lá para o lado dos produtos, eu tenho 2 mol de moléculas gasosas.
Você vai considerar apenas as substâncias gasosas. Estou falando isso porque é importante. Beleza. Lembra da nossa analogia? Uma família pequena, você jogou num apartamento pequeno. Uma família grande, você jogou num apartamento grande. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quando eu aumentar a pressão aqui nessa reação, eu estou diminuindo o volume, não estou? Se eu tenho um volume menor, ou seja, se eu tenho um espaço menor, quem vai ocupar melhor esse espaço? 4 mols ou 2 mols? Evidente que lá para o apartamento menorzinho você jogou para o casal. O apartamento menorzinho aqui, a gente vai jogar para o casal. Neste caso, é o lado dos produtos. Mas para generalizar, quando você aumentar a pressão diminuindo o volume, você desloca o equilíbrio para menor quantidade de gases. Onde tem menos mol de gases, não é nos meus produtos? Então nessa reação eu vou deslocar para o lado dos produtos. Agora, se eu fizer o contrário, diminuir a pressão aumentando o volume, quem vai ocupar melhor este meu espaço maior destinado às moléculas? Evidentemente é o lado que tem maior quantidade de gases, ou seja, o lado que tem maior quantidade de gases. E aqui, quando a gente falar em quantidade, a gente está falando sempre em mol, tudo bem? Que a gente está falando sempre em mol, não é em massa não, tudo bem? É em mol, é em moléculas, tudo bem? Então, onde eu tenho maior quantidade de gases? Não é aqui nos meus reagentes? Então, se eu diminuir a pressão, aumentando o meu volume, eu vou deslocar esse equilíbrio no sentido dos reagentes. Só que você vê que você tem que analisar, cada reação vai apresentar uma condição aqui para vocês. E uma pegadinha que cai muito em vestibular. Se eu colocar uma reação que tem a mesma quantidade, por exemplo, se eu te colocar essa reação aqui, ó, H2 gasoso mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso. Ó, quantas moléculas gasosas eu tenho aqui? 2. Quantas eu tenho aqui? 2. Para que lado que desloca o equilíbrio? Para nenhum. Nesse caso, a pressão aumentando ou diminuindo não vai influenciar no equilíbrio. Olha só que interessante. Beleza? Então lá, aumentou a pressão, menor volume gasoso. Diminuiu a pressão, maior volume gasoso. Beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar e entrar com a nossa próxima lousa. Fala galera, voltamos agora com mais uma lousa onde a gente vai apresentar para vocês a ideia da temperatura. E hoje eu vou começar perguntando o que tem de novidade aqui nessa reação. O que eu coloquei de novidade aí? Eu estou repetindo essa reação o tempo inteiro. Vocês perceberam que para essa eu coloquei a variação de entalpia da reação? Então, para a gente analisar o impacto da temperatura no deslocamento do equilíbrio, eu tenho que saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Presta atenção, ΔH menor que zero. Então essa é uma reação que ela é uma reação exotérmica, neste sentido aqui, ó. Ela é exotérmica no sentido direto. Quando uma reação é exotérmica, a gente sabe que ela libera energia, concorda comigo? Ela libera energia térmica, sim ou não? Lembra lá das aulas de termoquímica? Então ela libera energia. Agora, galera, se ela é exotérmica nesse sentido, quando eu olhar para o outro sentido, ou seja, para o sentido inverso da reação, o que essa reação vai ser? Ela vai ter um ΔH maior que zero. Sim ou não? Ela vai ser uma reação do tipo endotérmica. Ou seja, se ela é uma reação endotérmica, ela é uma reação que absorve energia neste sentido. Tudo bem? Beleza? Deu para entender isso? Deu para lembrar esses conceitinhos aí da termoquímica? Então vamos agora fazer uma analogia. Quando eu libero energia, eu estou aumentando a temperatura do meio, concorda? Estou liberando energia térmica. Quando eu absorvo energia, eu estou resfriando, eu estou tirando o calor do meu sistema. Tudo bem? Beleza? Libera, aumenta a temperatura, absorve, diminui a temperatura. Lembra que o princípio de Le Chatelier é minimizar a minha perturbação? Então pensa com o tio aqui. Se você aumentou a temperatura, você quer minimizar esse aumento. Você vai querer liberar mais calor? Evidente que não. Você vai querer absorver esse calor que você está dando para a reação. Qual é o lado que absorve calor?
Parabéns, ó. É o lado endotérmico. Portanto, sempre que você aumentar a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico da reação. Nesse caso, é o lado dos reagentes, mas poderia ser o lado dos produtos. Cada reação vai ser uma, tudo bem? O que você tem que saber, então? O ΔH. Agora, imagina que eu diminuí a temperatura. Como que eu minimizo uma diminuição da temperatura? Ora, aumentando a temperatura. Então, quando eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar para o lado exotérmico da reação. Olha só que fácil. Quando você aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Quando você diminui a temperatura, vai para o lado exotérmico. Beleza? Aumentou, o sistema vai absorver. Lado endotérmico. Diminuiu, o sistema vai liberar. Lado exotérmico. Show de bola? Última coisa. Catalisador. Tem uma reação aqui, o reagente se transformando em produto. Eu tenho uma curva uma curva cinética aqui, uma curva térmica, onde eu tenho aqui a minha energia de ativação grandona aqui, essa curva vermelha. Então, para o reagente virar produto, ele vai precisar dessa energia para poder se transformar em produto. Do mesmo modo, para o produto virar reagente, ele vai precisar dessa energia grandona aqui para poder virar reagente. Quando eu adiciono um catalisador, o que acontece? Eu diminuo a energia de ativação, não diminuo? Então, eu diminuí a energia de ativação aqui do meu lado direto, só que eu também diminuí a energia de ativação do lado inverso. Ou seja, quando eu adiciono catalisador, olha só que interessante, não desloca-se o equilíbrio. Por quê? Porque essa é uma situação que vai valer para os dois lados, então você não vai deslocar o equilíbrio. O que acontece? Você apenas atinge o equilíbrio mais rapidamente. Só isso que acontece. Quando você adiciona catalisador, o equilíbrio não é deslocado. Você apenas atinge o equilíbrio mais rapidamente. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vou dar uma licencinha agora para você copiar, dá um pause aí, copia o que a gente passou. E é interessante a gente falar agora nesse final, para a gente finalizar essa aula, para a gente fazer uma síntese do que foi dito. Concentração, aumentou de um lado, vai para o outro. Diminuiu, vem para o mesmo. Pressão, aumentou a pressão, diminuiu o volume, lado que tem menos moléculas gasosas. Diminuiu pressão, aumentou o volume, lado que tem mais moléculas gasosas. Aumentou a temperatura, lado endotérmico. Diminuiu a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Adicionou catalisador, equilíbrio não altera a sua condição, porém ele é atingido mais rapidamente. Uma outra coisa que os vestibulares costumam cobrar muito, apesar de que a gente já comentou disso, quando eu altero a concentração, o K continua o mesmo. Não altera a constante de equilíbrio. Uma vez que ela é constante, a uma determinada temperatura, não vai alterar. Aumentou, diminuiu a pressão, vai continuar a mesma constante de equilíbrio. Agora, se eu aumentar ou diminuir a temperatura, eu altero a constante de equilíbrio. Se eu aumentar ou diminuir a temperatura, eu altero a constante de equilíbrio. Portanto, apenas a temperatura altera a constante. Só a temperatura é capaz de alterar a constante, uma vez que a constante foi obtida a partir dos estudos cinéticos, que dependem sempre da temperatura, beleza? Pessoal, com isso a gente finaliza aí mais uma aula no nosso canal. Se você achou essa aula, se você gostou dessa aula, chegou até o final, por favor, dê um joinha, clique aí no botão curtir da nossa página, do nosso canal. Se você achou que essa aula foi interessante para você, por favor, compartilhe ela com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda a divulgar e fazer com que o canal cresça. Se você após essa aula tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Beleza? Pessoal, será um prazer receber e responder a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica ou seu elogio. Eu agradeço demais a sua presença, a sua participação, e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.